Os abolicionistas, eles vão estar à frente desse movimento, mas quem vai dar a visibilidade ao processo abolicionista serão os jangadeiros, né? Que, na minha concepção, grande parte deles eram negros. No caso, você vai ter à frente José Napoleão, um ex-escravo, que era jangadeiro, e você tem posteriormente, juntamente com José Napoleão, o Francisco José do Nascimento, que posteriormente vai ser conhecido como Dragão do Mar. Essa complexidade da abolição no Ceará, ela se manifesta nesse caso de que nem todas as vilas ela libertou seus cativos, né? Você vai ter uma presença muito forte de uma negação, né, de negros no Ceará, que se estende até a nossa época, né? Então, houve, de certa forma, por parte desses abolicionistas, a busca pelo fim do trabalho escravo e a implantação do trabalho salariado, mas não houve uma preocupação de incorporação desses negros na sociedade cearense no sentido de direitos e cidadania. Com isso, você tem até hoje, né, uma das principais características do preconceito, da discriminação racial no Ceará, a negação de que existe negro no Ceará, que é uma forma de mostrar que, como aboliu a escravidão, aboliu os negros, e os negros continuam associados à palavra escravo. Então, o preconceito ainda está presente no Ceará de hoje. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, praticamente a dificuldade que as organizações de combate ao racismo têm, né, em relação à denúncia e às resoluções em relação aos casos de racismo no Ceará. Um problema sério que acontece no Brasil inteiro, e o Ceará é um reflexo disso, especialmente Fortaleza, é o que a gente poderia chamar de genocídio da juventude negra, né? Segundo os dados do Mapa da Violência, em 2012, o número de jovens negros assassinados em Fortaleza aumentou 43,3%. Isso é um reflexo muito grande de que o problema racial no Ceará não foi resolvido ainda e merece uma maior atenção. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar, pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu pai. Ai, ai, meu padim, padim, cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padim, cisso. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo Gouveia, candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati. Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouve Humberto Teixeira, o doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço,
Esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra, que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Iracema, Graúna do Sol, Curumim. As faustas águas do Nilo, que é o Jaguaribe daqui. Terra judia, cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Transilim. Ai, ai, esse povo mestiço. Liberdade. Em meados do século XIX, nenhuma discussão foi tão polêmica quanto o regime da escravidão. Os ideais iluministas de fraternidade, igualdade e liberdade, motores da Revolução Francesa, se disseminam na Europa. A França de Napoleão III foi o primeiro país a abolir a escravidão. Na Inglaterra, a invenção das máquinas a vapor e da fundição do aço agora dispensam o trabalho escravo. No Brasil Imperial, discutir a abolição mexia com as estruturas do poder socioeconômico. A província do Ceará contava com cerca de 30 mil escravos e 500 mil pessoas livres. O Brasil é um país moldado, em 3 séculos de escravidão. Só se entende a colonização do Brasil com a cana-de-açúcar, Zona da Mata, Pernambuco e Bahia, pensando a África. Havia uma forte polarização, um intercâmbio entre América, Brasil, cana-de-açúcar, latifúndio, trabalho escravo, e a África, em especial Angola, como fornecedora desses escravos, o tráfico negreiro, uma fonte de renda extraordinária. Então não há como pensar uma coisa sem pensar outra. A escravidão é a principal nódoa da história brasileira. Ao longo de 5 séculos, o país ainda carrega as marcas da escravidão. E a escravidão é uma coisa que foi historicamente aceita. Vários na antiguidade já tinha escravidão. A Bíblia aceitava a escravidão, o Alcorão, o Torá, se viu como normal ter escravos. Inclusive no Brasil também. Era normal alguém que de repente conseguiu uma melhor condição econômica comprar um escravo para si. No século XVIII, quando você tem o iluminismo, o liberalismo, uma ideia do abolicionismo na Europa, passa a se ver a escravidão como uma coisa nefasta, uma coisa degradante, algo condenável. A Europa, ela lucrou com a escravidão, com o tráfico negreiro, e também na Europa os movimentos sociais, a classe média, especialmente a burguesia, que vai endossar também o fim da escravidão. A introdução da escravidão na sociedade brasileira, na verdade, diz respeito aos interesses comerciais, aos interesses mercantis do nascente capitalismo, do pré-capitalismo. Quando houve a independência, essa questão da escravidão foi alvo de grande debate. Existiam movimentos, revoltas populares que queriam a independência com o fim da escravidão, como, por exemplo, aconteceu na Bahia a conjuração dos baianos ou dos alfaiates,
que era um movimento que queria a independência com o fim do trabalho escravo. A sociedade brasileira vivia um período pré-insurreccional. Na verdade, haviam revoltas, rebeliões negras em diversas partes do Brasil. Quer dizer, a gente estava no limite de grandes revoltas, de grandes convulsões sociais e organizadas pelos negros. Nós temos um aumento das fugas, a formação de vários quilombos. Né? A gente fala muito do quilombo de Palmares, mas você teve vários quilombos no Brasil afora, alguns quilombos nunca conhecidos, por sinal, porque ficavam em locais distantes, locais ermos. No Ceará mesmo nós temos vários indícios de quilombos, na Ibiapaba, no Cariri, né? Em Baturité. Isso os historiadores todo dia estão descobrindo aí novas pistas desses quilombos. O negro era arrancado da África, isso proporcionava lucros aos comerciantes, isso era conveniente também para os chefes das nações negras africanas, que também lucravam com o tráfico negreiro, chamado sobas, especialmente os comerciantes. Era conveniente à coroa, era conveniente à igreja. Pela Constituição do Império de 24, o escravo era um bem, uma propriedade particular. Portanto, acabar com a escravidão seria violar esse princípio do capitalismo, da propriedade, né, privada. Esse é o argumento usado pelos os nossos liberais. Né? Era uma contradição muito grande. Eu defendia a independência, defendia a autonomia do Brasil, mas, ao mesmo tempo, aceitava o trabalho escravo. O processo de abolição da escravatura no Brasil é interessante, porque você não tem uma escravatura que é terminada, que é abolida só internamente. Você já tem externamente uma pressão, desde cedo no século XIX, para abolir a escravatura e para você ter uma mudança nos trabalhadores, de trabalhadores escravizados para trabalhadores livres. Há uma pressão internacional muito forte. A Inglaterra, especialmente, pressiona pelo fim da escravidão. Porque a Inglaterra pressiona? Você tem vários fatores que explicam, né? A questão do próprio capitalismo, a questão de que não é mais interessante para a Inglaterra que venham negros da África para a América, porque no século XIX nós temos uma corrida imperialista europeia na África já, o próprio liberalismo, né? A ideia de civilização, de humanidade, é uma coisa tosca, truculenta, manter alguém subjugado. Faz o Brasil promulgar uma lei que ficou chamada de Lei para Inglês Ver em 1831, onde se deveria acabar com o tráfico de escravos da África para o Brasil, e efetivamente isso não acontece. Os escravos, eles continuam chegando ao Brasil e, mesmo sendo considerados livres por lei, eles são levados às fazendas e são escravizados não só no Pernambuco, como aqui no Ceará, em todo o Brasil. A historiografia conservadora diz que o negro veio da África, onde já se praticava a escravidão. Isso, na verdade, é um imenso equívoco. O negro não veio da África. Ele foi arrancado, ele foi trazido para atender interesses muito específicos. Ou ainda uma leitura absolutamente equivocada de que o índio não se adaptou ao trabalho escravo ou que era próprio do índio a liberdade. Ora, o índio não se adaptou ao trabalho escravo e nem o negro. Na verdade, ninguém se adapta ao trabalho escravo. Por volta de 1880, as ondas do Mar do Nordeste traziam mais do que a espuma branca à beira-mar. Na época, o comércio marítimo de escravos estava perdendo a força, mas ainda continuava ativo. No Ceará, os jangadeiros se recusaram a transportar escravos para o porto do estado. A revolta, audaciosa para a época, foi uma das primeiras manifestações contra a escravidão em terras cearenses. Os ideais abolicionistas serviriam de inspiração para grupos abolicionistas que foram criados nos anos que sucederam o evento. No dia 25 de março de 1884, o Ceará se tornou a primeira província a abolir a escravidão em seu território. Em meados do século XIX, a Inglaterra baixou o Bio Abidin, a Inglaterra aumentou a pressão
Então o governo do Brasil, o Partido Conservador, por sinal, decretou a Lei Eusébio de Queiroz, que realmente acabou, o governo se esforçou em acabar com o tráfico, com o comércio de negros da África para o Brasil, no caso. Nesse momento, meados do século XIX, estava ocorrendo a expansão do café no Sudeste. E o café, ele usou o braço escravo, tanto no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, como no Oeste Paulista. Usou o trabalho escravo. Então há uma demanda por parte do Sudeste, Rio e São Paulo especialmente, por escravos. E não pode mais vir escravos da África porque a Lei Eusébio de Queiroz proibiu. Então, se não pode mais vir escravos da África, o que faz o Sudeste? Ele passa a comprar escravos do Norte, onde o escravo não era tão importante, não era tão usado. Então começa o chamado tráfico interprovincial. É um tráfico interno do Brasil, dentro do Brasil. E o Ceará é a província que mais envia escravos para o sul do Brasil. Então, a partir de 1850, o Ceará não só perde os seus escravos, como começa a ter uma crise, economicamente falando, sobre a mão de obra que seria utilizada aqui nas lavouras, no gado e na própria plantação de algodão no Ceará. Na verdade, o escravo era caro. No século XIX, um escravo está custando aí em torno de 22 vacas, o que equivale aí em torno de hoje 5, 6 mil reais, um único escravo. Então o Ceará era e é um estado pobre. Enquanto em Pernambuco você tinha senhores de engenho com 200 escravos, 300 escravos, no Ceará, homens de posse, homens ricos tinham 20, 15 escravos, 3 escravos era símbolo de status, na verdade. Então o Ceará nunca fundamentou a sua economia no trabalho escravo. Lógico que teve escravo, teve o negro escravo, teve o índio escravo, mas não era a base da economia cearense. Então isso é fundamental para entender como é que no século XIX o Ceará será o primeiro local do Brasil a acabar com a escravidão. A base econômica do Ceará, a princípio, foi a pecuária extensiva, em que o gado era criado solto, não demandava um trabalho escravo mais numeroso. A segunda principal atividade econômica praticada na província era a cotonicultura. O ciclo do algodão envolve poucos meses do ano, também não demandava um braço escravo mais numeroso. Então a questão de que a economia cearense não exigia um trabalho escravo mais numeroso fazia com que o número de escravos no Ceará fosse muito reduzido quando se compara a outros centros, como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, enfim. Em 1871, você tem mais uma ruptura, que é a chamada promulgação da Lei do Ventre Livre. Essa lei ela já tinha sido, inclusive, proposta aqui no Ceará em 1850 e 1852, mas ela não foi aceita. Somente em 1871, com mudanças no texto da lei, ela é promulgada e aí você tem a consideração do ventre livre, onde as crianças deveriam nascer livres e não só isso, onde os escravos poderiam juntar o pecúlio, juntar um dinheiro para comprar sua alforria. Na verdade, existe uma série de fatores que acabam favorecendo ao pioneirismo do Ceará. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravatura, a segunda província foi Amazonas, mas nenhuma dessas duas regiões do Brasil, o braço escravo realmente era determinante para a economia local. Em 1877 e 79, até 79, você tem a seca, você tem a dificuldade de manter os escravos, e aí que começa, de fato, de forma mais clara, o movimento abolicionista no Ceará. A economia cearense arrasada, o algodão, o gado em crise. Então, a única fonte de renda para muita gente era especular, vender os cativos. Então, aumentou muito, nesse momento, o tráfico negreiro. E nesse contexto, portanto, você vai ter a greve dos jangadeiros. A abolição do regime escravista, concretizada com a assinatura da Lei Áurea pela princesa regente Isabel, a 13 de maio de 1888, selou de forma indireta o fim da monarquia. A expansão cafeeira ganhava novas frentes e o Brasil entrava timidamente na era industrial,
testemunhando a multiplicação de bancos e estabelecimentos de crédito. A República chega e, com ela, mais conflitos se instalam no Brasil. Marechal Deodoro, primeiro presidente republicano, fraco e enfermo, se vê derrotado pelo general Floriano Peixoto, primeiro ditador da República. À época não havia um porto em Fortaleza. A cidade não tinha, essa foi uma questão dramática na história de Fortaleza, não ter um porto. Então como é que era? Ficavam os navios ao largo e o transporte entre as pontes ou a praia era feito em canoas ou em jangadas. Então, da praia até o navio que ficava, né, mais afastado, ao largo, havia um transporte nas jangadas, nas canoas, e isso era feito pelos jangadeiros. Então, daí a ideia da greve. Os jangadeiros se recusam a embarcar esses escravos em suas jangadas para não levá-los aos navios que vão conduzi-los ao Sudeste, porque no Sudeste eles vão continuar como escravos. Merece destaque muito a atuação do Francisco José do Nascimento, a atuação do Dragão do Mar, que não era bem um jangadeiro, né? Na verdade, o Francisco José do Nascimento, ele era um prático, e era o trabalho desses práticos, dos práticos ou dos jangadeiros, que levavam esses escravos até os navios que os conduziria para outros centros do país. E aí a revolta desses jangadeiros no Ceará, quando o brado de que no porto do Ceará não se embarcam mais escravos, na verdade é um grito de liberdade, de solidariedade. A greve teve muita repercussão nacional. O Jornal do Rio divulgam, noticiam que no Ceará jangadeiros, são homens pobres, pessoas humildes, se recusaram a embarcar cativos. Tanto que o Dragão do Mar, o Chico da Matilde, ele vai ser conduzido para o Rio de Janeiro, vai se encontrar com Pedro II, chega a doar pessoalmente a sua jangada, né, ao Museu Nacional. Né. O Dragão do Mar é homenageado pelos militares, por clubes abolicionistas. Né. É uma figura que vira uma espécie de símbolo. Chega a sair na capa da Revista Ilustrada, que é uma revista muito famosa na época, né, no século XIX. Aí é uma coisa mais simbólica. O impacto que isso teve, porque está havendo essa luta grande do pessoal que defende a abolição e dos que são contra. Então, esse evento é um tento importante para quem defende a abolição. Foi um tento importante para quem defendia a abolição. A campanha pela abolição é muito forte no Brasil, é uma campanha também complexa. Tem uma parte da campanha defende, de repente, a abolição, uma indenização aos escravos. Outros defendem que deve haver uma reforma agrária, dar liberdade a esses escravos, dando-lhes terra. E havia uma proposta mais conservadora, que era a abolição pela abolição em si, sem nenhuma preocupação de indenizar, de pagar nada a esses cativos. Né? Então, também havia vários projetos de abolição no Brasil em jogo. Acabou prevalecendo um projeto mais conservador, que foi o projeto de fazer a abolição sem indenizar. Em 1879, que é criado o Grêmio Comercial chamado Perseverança e Porvir, onde alguns negociantes, são pessoas que mexem exclusivamente com o comércio, eles vão montar um grêmio para que, entre outras coisas, seja abolida a escravidão no Ceará, ou seja, que os trabalhadores no Ceará sejam considerados livres e não tenha mais o trabalho escravizado aqui. Com a escravidão, para você aumentar a produção, você compra mais escravos e adquire mais terras. Você não tem implementação no maquinário, você não tem novos instrumentos e você não tem melhoria da técnica. Então, para os negociantes do Ceará, e você pode dizer que para todo o Brasil, era interessante para eles acabar aqui com a escravidão. A escravidão era muito mais entendida como atraso
como algo que emperrava o progresso e a civilização do Ceará, e para eles a abolição era de fato muito necessária. Era uma campanha muito conservadora. O que eles queriam era juntar dinheiro e comprar a alforria dos cativos. Inclusive, há denúncias de muita corrupção. O governo cearense chegou a reservar algum dinheiro para dar liberdade aos cativos. E aí haviam comissões no qual estavam muitos proprietários que superfaturavam o preço dos escravos. Houve esse episódio, e no país todo, não foi só aqui não. Quando a abolição no Ceará, a campanha no Ceará, ela radicalizou, ela mobilizou, teve repercussão nacional, o movimento abolicionista usou uma estratégia de acabar com a escravidão por áreas. A gente vai primeiro acabar numa vila, depois na região, depois lá na cidade, no município e por aí vai. A cidade de Acarape, como era chamada, Redenção recebe esse nome em homenagem por ter sido a primeira cidade no Ceará a acabar com a escravidão, ou seja, a libertar todos os seus escravos. Houve uma estratégia de escolher Redenção, antiga Acarape, de propósito, porque lá tinha poucos escravos, não havia muitos escravos, boa parte já tinha sido, inclusive, já liberta. Então era mais fácil, portanto, acabar com a escravidão em Acarape. É uma região próxima à Fortaleza, capital Fortaleza, e, portanto, um evento como esse, a imprensa certamente iria repercutir, iria ter repercussão nacional, seria mais um tento importante para a abolição. Então, a escolha de Acarape, ela foi estratégica. Ela faz parte desse projeto dos abolicionistas de desmoralizar, de atacar a escravidão. Num afã de trazer maior progresso e maior ideia de civilização, eles acabam com a escravidão. Também de notar que a Sociedade Cearense Libertadora, que é criada em 1879, fruto do Grêmio Comercial Perseverança e Porvir, ela vai fazer uma campanha muito mais forte em Fortaleza, na capital, e nas cidades ao redores. É tanto que, se você prestar atenção na lista de libertações e lista de abolições da escravidão no Ceará, as cidades que estão próximas à Fortaleza capital, como Acarape, elas vão ser de fato as primeiras a libertar os seus escravos. As cidades do sul do Ceará, elas vão demorar mais, quase um ano, para libertar os seus escravos. Então, essa campanha abolicionista, vamos dizer, ela é mais forte aqui. O Ceará, de fato, se você pensar na província, ela acaba com a escravidão em 1884, mas ela ainda existe em algumas cidades e vilas até 86. O início do século XX chega como uma avalanche de inovações e renovações no plano político, social e artístico. No Brasil, 20 anos após a libertação dos escravos, o medo e o preconceito ainda limitavam os espaços dos negros. No Ceará, primeiro estado a libertar seus cativos, 4 anos antes do país, a situação não era diferente. O bravo dragão do mar, já com seus 70 anos, ainda empunha a bandeira da igualdade e participa de lutas contra a discriminação racial na sociedade cearense. Os inúmeros jangadeiros, estivadores e portuários, junto com Chico da Matilde, lutam pela conscientização dos afrodescendentes e pelo reconhecimento da cidadania negra. Guilherme Studart do Amaral é um intelectual que merece todo o respeito. É uma personagem extremamente contraditória, uma personagem que conciliava a formação positivista, o apego à ciência, a perspectivas
absolutamente racionais, cientificistas, e paradoxalmente era um intelectual com uma sólida formação católica. O Guilherme Studart do Amaral recebeu seu título de Barão de Studart, na verdade, diretamente das mãos do Papa. E o Barão de Studart também foi um abolicionista, mas ao contrário dos abolicionistas que tinham uma postura mais radicalizada, que a abolição deveria acontecer de qualquer jeito, através das revoltas, das lutas de movimentos dos próprios negros, ou de favorecimento das fugas, quer dizer, para além da lei, dos limites das leis, o Barão de Studart, na verdade, era um legalista. Acreditava na abolição da escravatura, sim, mas dentro dos marcos legais, dentro dessa abolição gradativa, lenta e absolutamente segura. O que, na realidade, essa perspectiva que o Barão de Studart defendia acabaria sendo a que saiu vitoriosa do processo abolicionista. Colaborou com os grupos que de forma legal buscavam a abolição da escravatura. Talvez a principal atuação do Barão de Studart seja exatamente a organização desses grupos abolicionistas no Ceará, de campanhas de arrecadação entre membros da sociedade cearense para comprar as cartas de alforrias dos negros. A alforria também ela era um documento provisório. De repente poderia ser revogado. E o escravo deveria estar o tempo todo com esse documento. Porque se ele não tivesse com esse documento, isso acontecia, ele poderia ser sequestrado e de novo reduzir a condição de escravo. Era muito comum no estado do Ceará que esses setores organizassem as fugas, levassem escravos, libertassem esses escravos, levassem para lugares mais distantes, para chácaras mais distantes, por exemplo, no Benfica. O João Cordeiro, em alguns momentos, assim o fez. Outros abolicionistas cearenses também fizeram. No entanto, o Barão de Studart não era dessa linha. Havia, na verdade, um jogo, haviam brechas, haviam táticas. O senhor não estava o tempo todo oprimindo. O senhor dava algumas, aspas, regalias aos cativos. De repente, tomar uma cachaça, de repente fumar, praticar os seus rituais, afros, as suas danças, os seus tambores, de repente fazer parte da Irmandade do Rosário, que era muito comum na colônia, o negro fazer parte da Irmandade do Rosário. O senhor sabia que ele não poderia estar o tempo todo oprimindo, porque havia um risco de rebelião. Quando o senhor fosse por demais violento, não houvesse brecha nessa negociação que eu estou me referindo, era quase inevitável uma rebelião ou uma fuga. Só que fugir era perigoso, porque ele poderia ser recapturado. E não era um medo só de ser punido, era um medo de ser vendido. Então os laços que esse negro tinha desenvolvidos de família, mulher e tal, filhos, seriam rompidos. Ele seria mandado para um outro local, um novo dono. Como é que seria? Eu vou recuperar, vou reiniciar esses laços sociais, porque você vai ficando velho, o tempo vai passando. Então havia um jogo, tanto do senhor como do escravo. Porque é muito complexo a relação, porque o escravo ele é um objeto, mas ele é um objeto, uma coisa, mas uma coisa que ama, que chora, que sofre, que sente prazer, não sei mais o quê. É muito complexo. Esse é o drama da escravidão, talvez, Porque não é uma coisa, não é uma cadeira que eu descarto, não é assim. Há uma relação que extrapola apenas a questão patrimonial, há uma questão de sentimento que está presente. Escravidão é uma condição jurídica. Então, juridicamente, ele era escravo. A partir de 1884, em maioria no Ceará, eles deixaram de ser considerados escravos. Eles passaram a ser considerados trabalhadores livres. A abolição da escravidão foi uma abolição mesmo dessa condição jurídica da escravidão. Era isso, por exemplo, que a Sociedade Cearense Libertadora queria, o fim
da escravidão. Com relação aos ex-escravos, nada foi feito, não teve nenhum plano, nenhuma política para inserir esses homens. A Lei Áurea, né, ela acaba com a escravidão, mas não se preocupa com a inserção social desse ex-cativo, né, no pós, né, 13 de maio. O que vai acontecer com esse ex-escravo? Já que ele não tem instrução, ele não tem terra, o racismo não acabou, acabou a escravidão, o racismo vai continuar. Então, pelo fato de você ser negro, ser pobre, já era um elemento que travava o teu processo de mobilidade social. Então, é um projeto muito complexo, né? E aí você vai ter um fardo da escravidão que ainda hoje o Brasil paga, né? Que é a questão da exclusão social dos negros, a maior parte dos mais pobres, né? dos marginalizados, dos aprisionados e por aí vai. É um processo que tem rupturas, você acaba com algumas coisas, você acaba com a condição de escravo, mas você não acaba com as condições sociais que são criadas. Essa diferença, como é que eu poderia dizer? Essa criminalização a priori da população de cor escura. Eu acredito que é este um grande desafio da sociedade brasileira, é superar essa histórica desigualdade social, é buscar políticas compensatórias que de fato possam privilegiar, a partir de uma perspectiva de equidade, de tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais, de privilegiar exatamente os setores mais vulneráveis. E dentre esses setores, sem dúvida, o negro é o momento da afirmação de políticas sociais para os negros.